Oi, Vicente, bom dia. Tudo bom? Oi, Bruno, Newton, Éder, tudo bom? Segundou. Segundou com chuva aqui em Blumenau. Chuva e frio. Bom, hoje a gente vai dar sequência ao nosso segundo encontro do momento de sabedoria da semana. E eu separei um ensinamento de uma deusa. Então, como eu trabalho também como taróloga, eu acabo tendo vários oráculos que me ajudam nas leituras e que acabam deixando essas leituras mais ricas também. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sabedoria da deusa Rhiannon, que é essa aqui. E eu trouxe especialmente ela porque quando eu tenho dois tipos de serviço, digamos assim, que eu utilizo o oráculo das deusas, que é a mandala mensal e a mandala anual. Então, mentira, e também o tarô de aniversário, são três. Então, assim, eu faço 12 cartas, eu separo 12 cartas e a última carta é a carta da deusa, que é a deusa que vai te inspirar, por exemplo, naquele mês, no caso de uma mandala mensal, ou no ano, por exemplo, você resolve fazer uma mandala no início agora de janeiro, né? Uma mandala de 2026, ou então uma mandala do aniversário. E como eu fiz aniversário em setembro, eu fiz o meu tarô de aniversário para mim e saiu essa deusa. E por isso que eu quero falar sobre ela, porque ela é muito importante. Ela tem tudo a ver com o conteúdo que a gente acaba conversando ao longo das nossas lives que acontecem normalmente ao meio-dia. E a deusa Rhiannon, ela é a deusa da dúvida. Então eu vou ler aqui, esse é o livro, o oráculo da deusa. Então tem sempre um poema sobre a deusa que a gente vai ler juntos. Depois tem a parte da mitologia, então quem foi, digamos, essa deusa. Depois tem o significado da carta e depois, no fim, tem uma sugestão de ritual para você se conectar com o conhecimento dessa deusa, que seria, por exemplo, uma meditação que você pode fazer. Mas a gente vai abarcar até o significado da carta. Então, a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a deusa Rhiannon, que é a deusa da dúvida. Eu gosto muito de utilizar esse oráculo também nas mandalas que eu realizo para as minhas consulentes. Então a gente vai ler um pouquinho sobre a mitologia, quer dizer, mentira, o poema, porque sempre quando a autora vai falar de alguma das deusas, ela primeiro coloca um pequeno poema. Oi, Fabi! Thank you! Thank you for the rose! Então ela diz o seguinte: eu não tinha certeza, isso é a deusa falando, a Rhiannon falando, eu não tinha certeza, afinal o meu rosto estava sujo de sangue.
Todos os dedos apontavam para mim. Poderia eu tê-lo assassinado? Meu filho ainda criança, meu próprio filho. No meu sonho, eu fui acusada e considerada culpada e duvidei de mim por 7 longos anos. Eu fiz o papel de cavalo para os hóspedes de meu marido Puil, carregando-os pela corte, levando-os de volta, e foram muitos os momentos em que eu duvidei de mim, eu e todos os outros seres humanos, porque eu era do além, então tudo era possível. Então a deusa, ela foi acusada de ter assassinado o próprio filho dela. Deixa eu só ver os comentários aqui. Bom dia, Ti. Obrigada pelo follow. Gratidão. Thank you, Fabi. Have a nice day and a wonderful week for you too. We are talking about a goddess, Rhiannon. Oi, Tiago, bom dia! Mais um dia abençoado, gratidão, é isso aí. Seja bem-vindo. Bom, então agora a gente vai falar sobre a mitologia. Então a gente viu o poema sobre a deusa, a gente está falando sobre a deusa Rhiannon, essa aqui, ó. Na mitologia, diz o seguinte, a Rhiannon, na verdade, ela é uma deusa cavalo galesa do inferno. Rigatona, ou Grande Rainha, era o nome original de Rhiannon. Sua história foi reduzida a uma espécie de contos de fadas, e o seu nome deixou de ser Grande Rainha. Embora ela não fosse humana, então ela era uma deusa cavalo. Ela casou-se com Puil, um mortal, um homem imortal, né? E deu-lhe um filho que desapareceu ao nascer. As donzelas que a atendiam esfregaram o sangue de um animal de estimação no rosto de Rhiannon e a acusaram de ter comido o filho. Então ela foi acusada de ter assassinado o próprio filho. De ter comido o próprio filho. Rhiannon foi condenada a carregar todos os hóspedes do marido nas costas. Como punição, ela recebeu isso, né? Então ela tinha que levar todas as pessoas nas costas, levar e buscar, enfim. Quando seu filho reapareceu depois de 7 anos, todos viveram felizes para sempre. Então, no poema, eu vou ler de novo o poema, tá? Porque a Rhiannon, ela é a deusa da dúvida. Então ela diz o seguinte: eu não tinha certeza, afinal meu rosto estava sujo de sangue, porque foram, na verdade, as mulheres, né, as donzelas que cuidavam dela, que ajudavam ela a se arrumar, essas coisas assim que a gente tem nas cortes, né? Elas sujaram o rosto da Rhiannon de sangue. E ela diz, eu não tinha certeza, afinal meu rosto estava sujo de sangue. Todos os dedos estavam apontando para mim. Poderia eu tê-lo assassinado? Meu filho ainda criança? Meu próprio filho? No meu sonho, eu fui acusada e considerada culpada
e duvidei de mim por 7 longos anos. Eu fiz papel de cavalo para os hóspedes do meu marido Puil, carregando-os pela corte e levando-os de volta. E foram muitos os momentos em que eu duvidei de mim, eu e todos os outros seres humanos, porque eu era do além. Ou seja, tudo era possível. Ela era uma deusa, então tudo era possível. E o significado dessa carta, então, agora a gente vai ver. A Rhiannon, esse é o nosso momento de sabedoria da semana agora, né? Ela vai entrar de galope na sua vida para te ensinar a lidar com a dúvida, que é algo que a gente acaba trabalhando bastante nas nossas lives do meio-dia. Sempre se perguntar, né? Se dar o benefício da dúvida. Então, continuando, o livro diz o seguinte: isso mesmo, Tiago, essa carta é pra gente, é a carta da semana. Isso mesmo, essa aqui, ó, a Rhiannon. É a carta da dúvida, de se dar o benefício da dúvida. E aí a autora continua dizendo o seguinte: duvidar de alguém ou de alguma coisa, quando seus instintos lhe dão sinais de alerta, é saudável. Então, buscar escutar essa intuição, que muitas vezes a gente acha que é só uma coisa da nossa cabeça, que não é importante. No entanto, ficar todo o tempo duvidando de si mesmo ou de si mesma é negar-se. E isso não ajuda muito. Então, quando a gente fica duvidando das nossas capacidades, quando a gente duvida de quem nós somos, isso acaba nos paralisando. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesmo ou de si mesma não vai te levar a nada. Agora, o questionamento traz respostas. Aí ela pergunta aqui pra gente, né? Você está preso na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero? A confiança em pouca autoestima? A vitalidade em preguiça e procrastinação? Porque é o que acaba acontecendo quando a gente duvida de nós mesmos. Então, a autoestima acaba se transformando em baixa autoestima, né? O otimismo se transforma em desespero. O medo do fracasso, isso mesmo. A vitalidade, a energia em preguiça, em procrastinação. Porque a gente vai se colocando desculpas. Então, quando a gente muitas vezes duvida dos nossos potenciais, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da própria confiança que nós temos de quando chegar aquela situação, quando eu tiver que lidar com uma situação, eu vou saber dar conta, eu vou ter sabedoria interior para dar conta do recado. Então, e aí, quando a gente acaba ficando preso nisso, a gente vai postergando os nossos sonhos. Oi, João, bem-vindo! Obrigada pela rosa. Não, eu não faço parte de nenhuma agência de lives.
Então, continuando, ela diz o seguinte: a dúvida, ela pergunta pra gente, né? A dúvida se acrescenta aos seus medos e te impede de ser bem-sucedida ou bem-sucedido? Em qualquer aspecto da nossa vida, seja um aspecto amoroso, ou da saúde, ou da própria carreira, ou o próprio lidar com as nossas finanças. As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio? Porque também tem isso. No caso aqui, a Rhiannon, ela duvidava de si mesma. Ela não sabia se de fato ela realmente tinha assassinado o filho dela, porque afinal, assim que o filho dela nasceu, as pessoas já colocaram, mataram o animal de estimação, colocaram o sangue no rosto dela e acusaram ela de ter comido o próprio filho. Então ela tinha acabado de dar à luz a criança, ao filho dela, mas ela estava num estado muito confuso. Então, muitas vezes as outras pessoas apontam o dedo pra gente, dizem pra gente que nós não somos bons, que nós não temos inteligência, que nós não temos conhecimento suficiente. E muitas vezes isso faz com que a gente deixe de... Obrigada pela rosa, Thiago. Deixe de fato manifestar as coisas que a gente quer manifestar, os nossos sonhos. Isso dá uma bloqueada muitas vezes. Tem pessoas que são movidas pela dúvida. Então, existem pessoas que quando alguém fala, eu duvido que você vai conseguir isso, para algumas pessoas isso é combustível. Por exemplo, você duvida? Então agora mesmo que eu vou conseguir, né? Mas tem outras pessoas que não são assim. O Thiago falou, eu parei de escutar as outras pessoas que só duvidam. Ótimo. Eu também parei, Thiago. Porque eu já sou do outro grupo de pessoas que se eu tô tentando fazer alguma coisa diferente e eu vejo que as pessoas estão tirando sarro, ou estão duvidando, ou acham que é uma besteira, né? Ou desvalorizam aquilo ali, isso me mingua. Ainda mais quando são pessoas que a gente ama, pessoas do nosso convívio, familiares. Só que de uma certa forma, também é terceirizar a minha vida nas mãos de outras pessoas. Então eu não posso, no fim da minha vida, vamos supor, né, que eu viva ali até os 80 anos, eu não posso chegar com 80 anos e pensar, por culpa de fulano, eu não segui os meus sonhos, isso não é justo. Eu não segui os meus sonhos porque eu não quis. Porque eu permiti que essas pessoas, de alguma forma, tivessem mais poder sobre a minha vida do que eu mesma. Então eu fiz exatamente como você, Thiago. Eu não... Assim, se o comentário é uma crítica para tentar degradar, que vai tentar me machucar, eu busco ter uma posição neutra em relação a isso e tento não me deixar mais ser afetada. Isso tem feito uma grande diferença positiva na minha vida. O Thiago falou, eu não ligo duas costas, é isso aí. Porque no fim, ninguém vai viver a sua vida senão você. Você que vai, no fim das contas, ter que lidar com todos
sabores e dissabores da vida. E aí a autora continuou dizendo: talvez, no que se refere ao mundo exterior, você precise exercitar um pouco mais de ceticismo, em vez de confiar cegamente. Rhiannon, que é a nossa deusa, lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu sagrado, o seu eu sagrado, o teu eu verdadeiro. Questione-se em vez de duvidar, e obterá as respostas que precisa para prosseguir no seu caminho rumo à totalidade. Então, ela sempre coloca aqui a sugestão de um ritual, que seria uma meditação. Mas o grande aprendizado aqui é você, sempre quando você tiver uma dúvida ou assim, uma crença, né? Uma crença, eu não sou bom o suficiente. Por exemplo, o grande ensinamento da deusa é você transformar esta afirmação em dúvida. Então, se antes você pensava, eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente, você lembra da Rhiannon e faz o seguinte e transforma essa afirmação em dúvida. Ou seja, eu não sou bom o suficiente? Será que eu não sou bom mesmo o suficiente? Transforma essa crença negativa em dúvida. Esse é o maior ensinamento dela. E por isso que eu queria trazer ela para o nosso momento de sabedoria. Exato, Tiago. A gente só não tentou ainda. Como que a gente vai saber se a gente é bom o suficiente? O que é ser... Aliás, o que é ser bom o suficiente? Porque, para mim, pode ter um significado, o ser bom o suficiente. Para você, já tem outro significado. Para mim, tem um peso. Para você, vai ter outro peso. De repente, para você, o que é bom o suficiente já não é para mim, ou vice-versa. Entende? Então, quanto mais a gente transformar essas crenças em dúvidas, mais a gente vai ver como nós temos como que essas crenças elas acabam nos prejudicando, porque elas têm como base o medo. E a gente deixa de viver muitas coisas por conta desse medo, que vai criando muitas e muitas e muitas crenças limitantes. Então, sempre quando você tiver alguma crença negativa a seu respeito, você lembra dessa deusa, a deusa Rhiannon, e transforma essa crença em uma dúvida. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou realmente inteligente o suficiente? Eu não tenho conhecimento para dar uma live. Eu realmente não tenho conhecimento suficiente para dar uma live? Eu não sou boa em vender o meu trabalho. Eu realmente não sou bom, não sou boa em vender o meu trabalho? Você começa a transformar em dúvidas e até assim, ok, e como que eu poderia melhorar?
De que forma eu posso melhorar as minhas técnicas de vendas, por exemplo? De que forma eu posso melhorar o meu relacionamento com o meu corpo físico, com a minha saúde? Então, percebe que quando a gente transforma em dúvidas tudo isso, é mais fácil da gente obter respostas e soluções para os nossos dilemas. Eu amei essa carta. No início eu estava falando que é um oráculo, né? Esse aqui é o livro. E eu utilizo esse oráculo como parte dos atendimentos também que eu faço. Então eu tenho algumas mandalas específicas no tarô onde eu utilizo o oráculo da deusa. Sim, esse aqui é uma das cartas é um dos oráculos que eu tenho. Então, eu tenho vários e esse aqui é um deles. Então, por exemplo, por que eu quis trazer essa aqui? A deusa Rhiannon. Porque eu fiz aniversário em setembro e aí todo ano, assim, pertinho do meu aniversário, eu acho que foi no dia 28 de setembro. O meu aniversário é dia 27, eu acho que eu fiz no dia 28 a minha mandala de aniversário, que são tendências, previsões, conselhos, aprendizados para o próximo ciclo. E aí veio, essa aqui é a última carta, que é, digamos assim, a deusa que vai abençoar, a energia da deusa que vai abençoar, que vai guiar esse ano, né, esse novo ciclo. E veio a deusa Rhiannon, que é a deusa da dúvida. Ai, que legal, Thiago. Eu espero que você queira fazer comigo essa mandala. Então, eu achei ela muito importante, porque tem tudo a ver com tudo que a gente vem conversando, né? Desde lá do livro do Epíteto, depois com Violetas na Janela. Então a gente está buscando esses questionamentos, essa expansão de consciência. E a dúvida, ela abre para isso, ela abre essas possibilidades para a expansão de consciência. Então aqui é um lembrete pessoal para que toda vez que eu tivesse uma dúvida sobre as minhas capacidades, porque é uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, a parte da insegurança. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, com muitas crenças limitantes. Então é algo que eu estou aprendendo já há um tempinho a lidar, assim, né, o autoconhecimento, ele te permite entender por que você acabou construindo, né, a sua personalidade dessa forma. Então, é bem importante, assim, porque eu sempre tive muitas dúvidas sobre mim mesma, muitas crenças negativas a meu respeito. Então a Rhiannon, ela nos ajuda a termos essa clareza, a não cairmos nessa ilusão, né, do medo, a de expandirmos o nosso ser, ao de expandirmos a nossa luz. Porque a gente já viu também que a nossa mente, ela mente. Então, quando eu deixo o meu ego conduzir a minha vida, eu coloco muitas barreiras e eu faço com que o meu eu superior, o meu eu verdadeiro fique bloqueado.
Então, se eu conduzo a minha vida com ego, eu vou ter medo, eu vou ser insegura, eu vou sentir culpa muitas vezes, eu vou me apegar a ideias, eu vou me apegar excessivamente, né, a pessoas, a crenças. Então, por exemplo, tem uma outra crença que é muito comum, assim, é uma crença coletiva, muito comum que nós temos, de que a nossa vida ela precisa ser difícil para a gente valorizar ela. A gente precisa batalhar para conquistar. Ai, a mulher guerreira, a mulher que batalha. Eu não quero ser essa mulher guerreira, eu não quero ser essa mulher que batalha. Eu não quero que a minha vida seja difícil. Por que as pessoas começaram a acreditar nisso? Que tudo, né, que a nossa vida, para a gente dar valor, a gente tem que sofrer exatamente, tem que batalhar, tem que lutar, tem que, nossa, suar, dar o sangue. Por quê? Isso é uma crença, é também uma crença que pegou. As pessoas acreditam na grande maioria das vezes nisso. Então, bom, se é uma crença, alguém criou, alguém inventou essa crença. Então, podemos falar ali sobre a religião, sobre a influência da religião nessas crenças, com certeza. Então, se isso foi criado, eu posso criar outras crenças. Se eu aprendi a ter essas crenças negativas a meu respeito, ou de que a vida precisa ser difícil, eu também posso começar a criar novas crenças. A gente também consegue aprender novas crenças. Crenças que vão nos libertar ao invés de nos aprisionar. Então eu posso decretar na minha vida que a partir de agora a minha vida será muito fácil, muito feliz, muito leve. Ao invés de... A gente tem umas frases que a gente fala, né? No sentido de que... Ai, tinha que ser comigo. Essas coisas só acontecem comigo. Acontece alguma coisa, digamos assim, negativa. Ai, essas coisas só acontecem comigo. Tem uma frase bem clássica que é: nada é tão ruim que não possa piorar. Ai, essa frase, eu evito falar ela ao máximo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Você já está acreditando que é uma possibilidade as coisas ficarem piores do que já estão. Você está prevendo isso. Você acredita nisso. Diferente da gente pensar, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, é algo que eu tenho feito. Eu quero melhorar todos os dias. Eu também. Tamo junto aí. Então essas crenças, essas coisas que a gente fala sem nem pensar, tá tão automático, tá tão enraizado que a gente nem pensa mais. É automático. Agora, quando a gente coloca à luz o benefício da dúvida, a gente já coloca o quê? Consciência. Consciência. Será mesmo que esse pensamento ou essa crença vai me levar para frente? Ou ela está me estagnando, ela está me puxando para trás, ou ela está me impedindo
de mostrar ao mundo a minha verdadeira essência, de mostrar ao mundo quem eu realmente sou? Ela está me bloqueando ou ela está me libertando? Então esse foi o nosso momento de sabedoria da semana. A deusa Rhiannon, a deusa cavalo. Então no fim, eles viveram felizes para sempre e ela vem nos ensinar justamente o benefício da dúvida, a transformar crenças limitantes sobre você ou sobre o mundo em dúvidas, em perguntas, para que assim você comece a colocar consciência nisso e realmente questionar, né? Será que faz sentido isso que eu estou pensando sobre mim ou não? Então isso é muito valioso. Então o nosso momento de sabedoria, ele é um pouquinho mais curtinho, ele gira ali em torno de 30 minutinhos, 35 minutinhos por aí, mas que a gente consiga levar esse entendimento, essas sementes de sabedoria ao longo da nossa semana, que elas possam florescer. Gratidão, Tiago, gratidão a todos que estão aqui. E meio-dia nós teremos live novamente. Obrigada, Tiago, fico feliz. Eu já separei assim uns tópicos para as próximas semanas. Então, semana que vem a gente também já tem um tema diferente. Então a gente se vê, eu espero, né? Meio-dia teremos live do nosso Clube do Livro. Violetas na Janela, a gente vai entrar no capítulo 24, Natal. Certo? Um abraço, até o meio-dia, um bom restinho de manhã para todos nós e uma excelente semana de muitas bênçãos, muitas alegrias, vitalidade, energia, disposição para dar e vender. Que a gente tenha essa disposição de sobra para viver, né? Gratidão, um abraço a todos e até meio-dia. Tchau, tchau.